Existem 4 tipos de doença. Existe doença na carne, nos ossos, no sangue. E essa os médicos podem curar. E existe uma doença na alma, que é espiritual. Essa só tem um que pode curar, é Jesus. E hoje nós estamos vivendo um período de uma turbulência psicológica. E milhares de pessoas, particularmente pessoas que lidam com coisas ilícitas, tipo droga, entorpecentes, alucinógenos. E a pessoa, quando usa droga, às vezes ela vê avião caindo, vê bicho, vê coisa que não existe. Sai fora da realidade. Nós temos que viver de realidade. E nós precisamos absolutamente da proteção divina para ter uma vida abençoada. Eu acredito que nós devemos ter aproximadamente uns 5.000 membros da nossa igreja. Na nossa igreja não tem maconheiro, não tem ladrão, não tem bandido, não tem traficante, não tem corrupto, não tem louco. Lá no hospital não tem nenhuma pessoa baixada lá, vítima de arma branca ou arma de fogo, ou vítima de tóxico, de entorpecente. No presídio também não. Lá no presídio, eu fiz culto no presídio mais de 20 anos. E lá no presídio não tem uma pessoa que serve a Jesus. Lá tem pessoas que servem ao inimigo, tirando vidas, ferindo os princípios da palavra de Deus, como diz no livro de Êxodo, capítulo 20, fala sobre os 10 mandamentos. Quem guarda os 10 mandamentos não anda ferindo a lei, a Constituição, o Código Penal e nem o livro sagrado. Vive uma vida abençoada. E nós temos aproximadamente uns 5.000 cristãos na nossa igreja, só na nossa igreja. E na nossa igreja não tem ninguém no hospício, não tem ninguém na cadeia e não tem ninguém no hospital oriundo de uma vitimizado por arma de fogo ou arma branca, porque nós não nos envolvemos com essas coisas. Não se bebe, não fuma, não joga, não briga, não deseja o mal do vizinho, e cumpre-se o que está escrito no livro sagrado. E nós ensinamos nossos filhos desde pequeno a ser gentes decentes. E hoje o inimigo está cirandando com muita gente aí, meu povo. Está cirandando, está tomando conta de muitas pessoas, as pessoas estão perdendo o juízo, estão agindo como pessoas neófitas, pessoas que têm um desequilíbrio mental. E para quem tem um desequilíbrio mental, existe tratamento médico. Mas quando o problema é espiritual, precisa ser um tratamento espiritual. E a pessoa que tem condições de te outorgar uma vitória espiritual, é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Não existe outro. Se nós ir recorrer à Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, nós vamos encontrar que a solução para problemas espirituais é Jesus de Nazaré. É o Cristo, é o Deus vivo todo-poderoso. Não existe outra alternativa. E o inimigo hoje ele está destruindo muitas pessoas. A Bíblia diz em 24 e 31 de Lucas que o inimigo quer cirandar com as pessoas. Leia 24, 31 de Lucas, ele quer cirandar com as pessoas. E em João 10:10, o evangelista escreveu que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir tudo aquilo que existe de ruim no ser humano, e que existe de prejudicial ao ser humano, é uma ação satânica. E para a ação satânica nós temos que nos aproximar de Deus. Disse Tiago, o apóstolo São Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, se não me trai a memória, ele diz que nós devemos nos aproximar de Deus, e nós nos aproximando de Deus, Deus se aproxima de nós. Eu vou te citar uns textos bíblicos aqui. A Bíblia Sagrada fala em Mateus 12:43, em Lucas 11:24 e Marcos 5, versículo 2, que o inimigo da nossa alma, o Satanás, na verdade, o Deus desse século, como disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo número 4, ele tem cegado os entendimentos das pessoas, ele tem feito morada no coração das pessoas, tem cirandado com as pessoas, como diz Lucas 24:31, e Deus não quer que você viva uma vida degradada, uma vida deteriorada, uma vida caótica,
nessa terra, Ele quer que você seja abençoado, mas Ele é o príncipe da bênção, Ele é o Senhor da bênção, e você, ao invés de se aproximar dEle, você está se afastando dEle. E Jesus está falando em Apocalipse 3, versículo 20, que Ele está à porta do teu coração, batendo mansamente e muito educadamente, para que você abra o teu coração e dê lugar para Ele entrar, e Ele entrando, Ele fará morada em você, e ceará contigo, e você será com Ele, e você será uma pessoa feliz e muito abençoada. E a Bíblia também revela, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo número 28, que Jesus se colocou diante dos povos e disse assim: venham até mim, porventura você que está cansado, afadigado, você que está sentindo o peso do fardo da vida sobre os teus ombros, venha até mim, que eu te darei alívio, e você encontrará descanso e tranquilidade e paz para a tua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós somos um templo, nós somos um tabernáculo, nós somos uma tenda, uma casa, e nessa casa tem que ter um morador. E esse morador que quer morar nessa casa é Jesus de Nazaré. Se você não der lugar para Jesus de Nazaré, Satanás vai habitar nessa casa. A Bíblia diz em Mateus 12, 43, Lucas 11, 24 e Marcos 5 e 2, Jesus se referiu a 3 fatos de 3 pessoas que estavam sendo habitada esse tabernáculo pelo inimigo da alma do ser humano. E agora o apóstolo Paulo está dizendo para você, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios 6 e 19 e 2 Coríntios 6 e 16, que você é um tabernáculo, é um templo, e esse templo deve ser habitado pelo Espírito de Deus, que não é proveniente de você, mas é de Deus, proveniente de Deus e não é de vós mesmo. Está escrito em 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19 e 2 Coríntios 6,16. Meu caríssimo amigo, não deixe o inimigo se ir andar contigo, não deixe as pessoas fazerem um juízo de valor, dizendo que você está desequilibrado da mente. Procure socorro, procure recurso, procure uma orientação médica. E você como médico, você como autoridade de saúde, se você entrar nesse barco, você também está sendo condizente com essa situação. Você também está precisando de tratamento médico ou de um tratamento espiritual. Deus que abençoe a nossa nação, a nossa pátria, o nosso povo, e Jesus que tome posse da tua vida e abençoe a tua alma e te dê uma grande vitória e um grande livramento. Na autoridade e no poder do Cristo vivo, que é o Senhor dos céus e da terra para toda a eternidade.